Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Projeto Quero Congregar com Jesus e também do canal Saia Dela Povo Meu, com Moisés Ferreira. Olá, Igreja de Deus, Igreja gloriosa, comprada com o sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa. Enquanto estou gravando esse vídeo, observe a paisagem aqui, gente. Olha as plantações, que coisa linda, né? Então, meu amado, Igreja de Deus, comprada com o sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa. Nós que fomos escolhidos por Deus, adotados na família de Deus, nós somos filhos por adoção. Que maravilha, né, meus amados? Jesus é filho por geração, os anjos por criação e nós por adoção. Que maravilha, né? Então, meus amados, a gente está com uma série, tá certo? Moisés Ferreira e os Adventistas do Sétimo Dia e Companhia, tá certo? Que nós estamos tratando das doutrinas adventistas do Sétimo Dia. Sabemos que é 28 doutrina hoje, tá certo? E a gente está analisando e vendo que as doutrinas adventistas do Sétimo Dia, ela não está de acordo com o texto bíblico, escriturístico, cronológico, tá certo? Que, assim, embora eles digam é bíblico, eles usam a Bíblia fora do contexto. Calma, gente, calma. Não precisa colocar no comentário antes de ver todo o vídeo, antes de ver os vídeos anteriores, tá certo? Pois bem, meu amado, hoje o tema é o novo estudo da denominação Adventista Sétimo Dia, do discipulado deles, que fala a respeito a verdade sobre a morte. Já começa dizendo, né? A verdade sobre a morte. Só que essa verdade não é tão verdade assim não, tá certo? É meia verdade, que nada mais é uma mentira inteira, tá certo? Na antiga aliança, tá certo? Na antiga aliança, quando uma pessoa morria, o espírito ia a Deus que o dava, que o deu, tá certo? E o corpo virava pó, tá certo? Quando veio Cristo e ele esvaziou o Hades, tá certo? Quando Cristo veio, tá certo? E morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, houve uma troca, tá certo? De paradigma, vamos dizer assim. As almas que ficavam na inatidão, ficavam presas ao Hades, tá certo? Ela deixou de estar presa, né? Ela, até o ano 70, que era o tempo de transição dos pactos, tá certo? A alma, ela ficava na inatividade, vamos dizer assim, no Hades, tá certo? Ficava no Hades. E quando a pessoa, quando chegou o ano 70, tá certo? Que os mortos em Cristo ressuscitaram, tá certo? Lembre-se que a Bíblia fala de ressurreição dos mortos. A Bíblia não fala de ressurreição dos corpos, tá certo? Então, a verdade sobre a morte. Eu não sei quantos de vocês já foram, eu creio que todos, né? Já foram a velórios de um ente querido, que tá lá, pastores, padres, né? Cada um que entra uma vez, cada um que entra e fale e procure consolar a família, dizendo, olha, se for a Assembleia de Deus, está na glória. Se for Adventista do Sétimo Dia, dá lá os seus ensinamentos e procura mostrar que ninguém está ainda na glória, mas que está na sepultura e que vai ressuscitar quando Jesus vir ainda em nosso tempo, no século 21. Tá certo? Então esse é o ensinamento número 9 dos Adventistas do Sétimo Dia, tá certo? Que eles creem como, né, creem como na antiga aliança, né? No antigo pacto, que as almas ainda estavam presas, né? Lembrando que o homem, ele é tricotônico, corpo, alma e espírito. A alma, ela ficava presa no Hades, tá certo? Ela ficava aguardando. A gente vê isso em Apocalipse capítulo 4, tá certo? A gente vê isso em Apocalipse capítulo 4, que
As almas estão lá, clamando lá, tá certo? Debaixo do altar lá, tá certo? Até quando, Senhor, o Senhor não julga, né? A nós, até quando o Senhor não cumpre as suas palavras? O Senhor diz, olha, esperai mais um pouco até que se cumpra o número daqueles que hão de morrer também. Por causa da palavra do Senhor, assim como vocês morreram, tá certo? Então, até a troca dos pactos do ano 70, a alma ficar nessa situação, né? Ficar nessa agonia. Quando eu digo agonia, não estou falando no inferno não, né? Como a denominação católica romana ensina não, né? E nem a Assembleia de Deus, e que ensina o inferno da pessoa ficar lá queimando no inferno não, tá certo, gente? Eu estou falando de agonia no sentido de, na inatividade, a alma ficava lá aguardando, está aguardando até o cumprimento dos pactos, tá certo? De Jesus voltar a essa terra com poder e grande glória, tá certo? E Cristo voltou no ano 70, né? Em juízo para o povo de Israel, deu vida eterna a um, muitos no pó da terra ressuscitou, tá certo? E para a vida eterna e outro para desprezo e horror eterno. Isso se cumpriu, tá certo? No ano 70, tá certo? Veja meus vídeos anteriores para não achar que o Moisés Ferreira está falando coisa da sua boca, está falando aquilo que ele acha. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus ensina, tá certo? Então, meus amados, o ensinamento adventista do sétimo dia sobre a morte não está de acordo. Lembre-se que o que fez esse cristianismo hoje do século XXI? Eles pegaram o elemento da lei, da antiga aliança, pegaram o paganismo e juntaram e formaram esse cristianismo hoje do século XXI, tá certo? E dão para as pessoas aceitam sem questionar, tá certo? Ah, meu pastor disse, o padre disse, fulano disse, tanto disse, mas nunca disse, é a Bíblia que disse. E isso, mesmo alguns ainda dizendo, como os adventistas do sétimo dia dizem, né? É bíblico, mas será que está de acordo cronologicamente? Será que está de acordo textualmente, texto e contexto? Tá entendendo? Porque o que é que faz? Tira o texto fora do contexto, cria-se um pretexto para ensinar uma doutrina que a Bíblia e nem o Senhor Jesus ensinou tal doutrina. É uma doutrina ensinada, inventada pelo homem, tá certo? Então, o que é que acontece, meus irmãos? O ensinamento da morte, né, da questão da morte adventista do sétimo dia, não vale para os nossos dias. Eles pegaram aquele ensinamento da antiga aliança e trouxeram para a nova aliança. O que é que acontece hoje, depois do pacto? Tá certo? O que é que acontece depois do pacto? Tá certo? Do ano 70, da troca dos pactos, né? Depois do ano 70, nós, no caso, no século XXI, que nós descemos à sepultura, automaticamente recebemos um corpo glorioso e vamos para o paraíso. Foi essa a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez ao ladrão da cruz. Você lembra? O ladrão da cruz que estava lá, ele olhou para o Senhor Jesus. Primeiro ele olhou para o outro ladrão e disse, tem piedade, né, de ti mesmo, né? Não vê não que tem piedade, né? Ele está pagando por aquilo que não fez, mas nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos. Nós realmente estamos merecendo aquilo que está acontecendo conosco, né? Aí ele olha para o Senhor Jesus Cristo e diz, mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Veja a pergunta dele, ou pelo menos a frase dele. Mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus disse, tá certo, quando eu vim no meu reino, eu vou lembrar de você. Foi isso que Jesus disse? Nanani, naná. Jesus disse, te prometo hoje que estarás comigo no paraíso. Olha, Jesus disse que quando Jesus voltasse no ano 70 em juízo, que desse vida eterna a um e morte eterna a outro,
né? Aquele ladrão da cruz receberia a vida eterna e ia para o paraíso, tá certo? Então o ladrão ficou aguardando até o ano 70 para receber a ressurreição, né? Para ressuscitar e ir para o paraíso, tá certo? Então Jesus não disse que ele estaria no reino, mas que estaria no paraíso. Por que não no reino? Porque no reino quem estava era os cristãos que estavam vivos. Lembra que Jesus disse? O reino de Deus, vejam, não verão o reino de Deus dizendo, olha, o reino de Deus vem ali ou está acolá, não. O reino de Deus, vejam, o reino de Deus está dentro de vós. Está entendendo? Então, meus amados, o reino de Deus, ele é manifestado por meio do Espírito de Cristo em nossa vida. É por isso que Paulo disse que o mundo estava na expectativa, e Pedro também, né? Das manifestações dos filhos de Deus. Ou seja, a justiça do reino manifestaria nos filhos de Deus. Entendeu? Entendeu? Captou bem essa questão? Então o reino de Deus, o reino de Deus somos nós. Nós somos cidadãos do reino, né? Deus nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Cristo. Que privilégio, né, meu amado? Então, quando nós descemos hoje à sepultura, recebemos o corpo, nós não ficamos aguardando, como os adventistas do sétimo dia dizem, está na sepultura, tem um juízo que aconteceu em 1844, né? E que o povo está sendo julgado, não está sendo aceito e não está sendo rejeitado. Não, meu amado. Não, isso aí foi o que a organização Adventista do sétimo dia inventou. E as outras denominações, católica, romana, protestante e evangélica, cada um que inventa as suas aberrações e mais aberrações. Mas a Bíblia diz hoje que quando eu desço à sepultura, automaticamente recebo um corpo transformado e vou para o paraíso. A promessa hoje, meu amado, na minha vida em especial, é do paraíso. Tá entendendo? Então, meu amado, lhe ensinaram errado. Enganaram vocês. Jesus já voltou a esta terra no ano 70, em juízo. E ele, meu amado, também, ele veio em espírito no Pentecoste. E hoje, veja o vídeo anterior, viu? E hoje, né, o Espírito de Cristo vive em nós. O Senhor Jesus disse que não veria, eu falei isso no vídeo anterior, tá certo? O Senhor Jesus disse que o mundo não veria mais ele. Não veria mais ele, meu amado. Literalmente não veria mais. Você está esperando vir, por exemplo, você é adventista sétimo dia, está esperando Jesus vir a esta terra, literalmente, visivelmente e audivelmente, ressuscitar os mortos em Cristo e depois os vivos ser transformados? Isso já aconteceu no ano 70. Não do jeito como vocês ensinam adventista sétimo dia. Literalmente. Ele não prometeu vir literalmente. Está entendendo? O problema é que acrescentaram algo àquilo que Jesus disse. Não tem promessa para vir literal a esta terra para nossos dias não, meu amado. Não tem promessa de vinda para nossos dias. Irmão Moisés, não diga isso. Você está quebrando, cancelando a maior expectativa de todos os séculos. O desejado de todas as nações. A vinda de Cristo a esta terra com poder e grande glória. Meu amado, não é eu que estou dizendo que não vai acontecer. É que a Bíblia não dá nenhuma promessa de uma vinda literal a esta terra. Tá certo? Isso aí foi as denominações desse cristianismo do século XXI que inventou, que criou, que cauterizou a mente dos pastores adventistas sétimo dia e denominações católica, protestante e evangélica, e os irmãos de dentro da denominação ficam repetindo como papagaio aquilo que aprenderam. E os pastores e bispos e padres que ensinam, né, passam do seu curso de teologia, de doutorado, e aí vai. Tá certo, meu amado? Então, meu amado, não existe passagem nenhuma de uma vinda literal
e de ressuscitar os mortos em Cristo, de haver ressurreição, tá certo? Daqueles que estão mortos ressuscitarem, tá certo? Para os nossos dias. Aconteceu no ano 70. Não como a denominação ensina, literalmente ressurreição de corpos. Tá entendendo? Repito, a Bíblia prometeu ressurreição dos mortos, não ressurreição dos corpos. Tá certo? E se cumpriu. E vem se cumprindo também no sentido de que quando os cristãos que têm Cristo em seu coração descem à sepultura, que morrem, que cristão não morre, eles dormem automaticamente em Cristo, mas só que depois do ano 70, nem a dormida acontece. Nós dormimos aí, essa dormida é como um abrir e piscar de olho, um fechar e abrir de olho, um piscar de olho. Nós descemos à sepultura e automaticamente recebemos um corpo transformado, glorificado e vamos para o paraíso. Tá bom, meu amado? Então lhe enganaram, meu amado. Olha que coisa bonita aqui, essa plantação de berinjela. É linda, né, minha gente? Então, meu amado, olha o plantio aqui, gente, como é que a gente faz. Tá vendo? Coisa linda, né? Então, gente, é isso aí. Não existe promessa para o século XXI da questão da morte, né? Como é os adventistas do sétimo dia, a solução para a morte é a volta de Jesus que vai ressuscitar os mortos. Tá entendendo? Isso aí é uma falácia, é um sofisma adventista do sétimo dia. Tá certo? Então, meu amado, minha amada, esse aí foi um estudo aí, né? Esse aí foi um comentário, uma ponderação sobre o estudo número 9 dos adventistas do sétimo dia, a verdade sobre a morte, que não é verdade, meu amado, é uma falácia, é uma meia-verdade, que nada mais é do que uma mentira inteira, tá certo? Então, Jesus disse que o mundo não veria ele mais, não veria mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e eu estarei em vós. Cristo habita em nós por meio do seu Espírito, meu amado. Tá certo? Não, aí se você não estiver entendendo o que eu estou falando, veja meus vídeos anteriores. Tá entendendo? Todos aqueles que eu falo da volta de Cristo, que eu falo do Espírito Santo, então preste bem atenção, tá certo? Analise direitinho. Então é isso aí, meu amado, tá certo? Então Cristo, ele já está conosco, né? Ele vive conosco. Ele está sentado no trono do meu coração e do seu coração. Tá certo? Então, Jesus Cristo, ele prometeu e ele cumpriu. Tanto a promessa do Espírito Santo que aconteceu no Pentecoste, como também, que lindo, né? Essas plantações de bananeira, os cachos tudo cheio. Aqui, ó, ao meu lado aqui, essa plantação aqui, de laranja aqui. Então ele prometeu e ele cumpriu no sentido também, tanto da sua vinda espiritual, né? Que ele disse que ele viria para nós e faria morada. O Pai e o Filho veio em espírito e fez morada e faz morada em nosso coração. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Nós somos santuário de Deus. Nós somos igreja de Deus, né? Nós somos a casa de oração, porque eles pegaram a conotação para uma casa de argamassa, de tijolo, onde as pessoas ficam lá adorando a Deus, ficam rodando dentro de um templo, né? Fica fazendo todas essas bagunças que a gente vê hoje na internet, né? É uma bagunça, meu amado. Esse cristianismo do século XXI não é o que o Senhor estabeleceu, meu amado. É um falso cristianismo que tem com o intuito destruir o próprio Deus e o seu evangelho. Tá certo? Então entre no meu canal, se inscreva, compartilhe, veja vídeo por vídeo e analise direitinho, que você vai ver que esse cristianismo é um falso cristianismo. É uma distorção da palavra do Senhor. Tá certo? Então, meu amado, quer entender o evangelho verdadeiro da graça? Entre no meu canal, se inscreva, compartilhe. Tá certo? Veja todos os vídeos direitinho, analise, pegue a Bíblia, pois a Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Não vá pelo que o pastor disse não, meu amado.
Não vá pelo que o padre disse, não. Vá por aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia está dizendo para você, o irmão Moisés, eu aprendi na Bíblia desse jeito aqui, eu vou seguir assim. É um direito seu, meu amado. Aqui a gente não está contra a irmãos, aqui a gente não está contra a ninguém, a questão, a plataforma aqui não é pessoas. A plataforma aqui são conhecimentos, doutrinas bíblicas. Tá certo? A gente está analisando as doutrinas. E Paulo disse, tem que cuidar de ti e da doutrina. Então a doutrina podemos analisar. Deus tem filhos maravilhosos na Igreja Católica Romana. Eu sempre digo isso no meu vídeo. Na Igreja Católica, na denominação Católica Romana, protestante e evangélica, neopentecostal, pentecostal. Porém, meu amado, são pessoas de Deus, sinceras, mas mesmo sendo sinceras, estão enganadas. Enganadas nesse sistema podre denominacional que tem com o intuito levar as pessoas para se afastarem cada vez mais de Deus, embora elas sejam religiosas. Tá entendendo? Cada um que queira ser mais religiosa do que o outro. E é uma falta de amor dentro dessas denominações. É ou não é? Seja sincero comigo, meu irmão. Seja sincero comigo. Vá na Assembleia de Deus, você vai ver a falta de amor. Vá na Adventista Sétimo Dia, na Católica Romana, Protestante Evangélica. Por quê, meu amado? Porque eles pegaram o elemento da lei, que não pode fazer isso, pegaram o paganismo e formaram esse cristianismo, meu amado. E aí as pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador, tem aquela alegria de ter aceitado a Jesus como Salvador, quando pensa que não, está aquela mornidão dentro da igreja. Por quê? Porque não é o Evangelho verdadeiro, meu amado. Nós que fazemos parte do Evangelho verdadeiro, vamos crescendo cada vez mais em graça. O Espírito de Cristo vai nos fortalecendo. E aí a gente cumpre, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está entendendo? O verdadeiro amor, meu amado, ela se revela em obediência a toda a palavra de Deus. Tanto no sentido escriturístico, textual, tá certo? Como cronológico. Eu não posso negar, e histórico também, eu não posso negar a verdade bíblica. Tá certo? Então, meu amado, muito cuidado. Estão lhe enganando. Estão tirando você, tiraram você da verdade da palavra de Deus e agora você está seguindo tradição. Seja na Assembleia de Deus, seja na Universal, Brasil para Cristo, Quadrangular, seja qual for a denominação católica romana, tudo isso é farinha do mesmo saco, meu amado. Então, muito cuidado. Então, esse ensinamento número 9, a verdade sobre a morte, não é verdade, meu amado. É uma falácia, tá bom? Finalizamos por aqui, tá certo? Pode colocar seu comentário aí embaixo, suas perguntas, que à medida do possível eu vou respondendo, tá certo? Confesso que não dá para responder a todos, são muitas e muitas perguntas, muitas indagações, mas eu faço um vídeo dentro das perguntas que as pessoas estão fazendo, tá certo? Aí já vai ajudar aqueles que também têm a mesma dúvida, tá certo? Então um grande abraço a todos de Moisés Ferreira. Que a paz de Cristo se faça presente nos nossos corações e que possamos ser libertos desse sistema denominacional, meu amado, templário, paganizado, secretinizado, que tem levado muitos a se desviarem dos caminhos do Senhor, tá certo? Do caminho do Senhor. Um grande abraço a todos. Fui!